Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece quando o homem acredita que está fazendo o certo, mas na verdade está completamente errado? A história mostra que as maiores tragédias não nasceram da maldade assumida, mas da convicção cega. Quando alguém acredita que tem a verdade absoluta nas mãos, ele para de questionar. E quando para de questionar, começa a justificar. E talvez um dos maiores perigos da humanidade seja usar o nome de Deus para sustentar aquilo que vem do próprio coração. Porque nem sempre quem fala de Deus realmente o representa. E se algumas das coisas feitas em nome de Deus nunca vieram de Deus? E se o problema nunca foi Deus, mas a forma como o homem usou o nome dele? Durante séculos, a fé cristã esteve no centro da vida europeia. Mas em meio à busca pela verdade, surgiu algo perigoso: a Inquisição, um sistema criado a partir do século XII, com o objetivo de identificar e julgar heresias. Mas o que começou como defesa da fé, aos poucos, se transformou em instrumento de controle. A Inquisição ganhou força por volta de 1231, quando o Papa Gregório IX oficializou os tribunais inquisitoriais. Mais tarde, surgiram outras fases, como a Inquisição Espanhola em 1478, apoiada pelos reis Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. Seu principal objetivo era manter a chamada pureza da fé. Mas a que custo? Pessoas eram denunciadas, muitas vezes por vizinhos, acusadas de heresias e bruxaria ou desvio religioso, sem defesa justa, sem provas concretas. Muitas foram presas, torturadas e algumas condenadas à morte. Tudo isso legitimado pela ideia de que era para proteger a verdade. Um dos nomes mais conhecidos desse período foi Tomás de Torquemada, figura central da Inquisição Espanhola. Ele representa o ponto onde fé e poder se confundiram. E é aqui que a história deixa de ser apenas história e começa a se tornar um espelho. Tudo isso em nome de Deus, em nome da fé, em nome da verdade. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz: Deus realmente precisa que alguém machuque o outro para defender quem ele é? Ou isso revela mais sobre o coração humano do que sobre Deus? Porque quando a fé se mistura com medo e com o desejo de controle, ela deixa de ser fé e passa a ser poder. Talvez o maior perigo não seja a ausência de Deus, mas a certeza absoluta de que se está certo, mesmo estando errado. Quando alguém acredita que fala por Deus, sem questionar as próprias intenções, passa a justificar qualquer coisa, até o injustificável. E o mais perigoso nisso tudo é que essa certeza parece paz, mas na verdade pode ser apenas orgulho disfarçado de fé. As consequências disso não ficaram no passado. A deixou marcas profundas: medo, intolerância e divisão. E talvez a mais grave delas seja a distorção da imagem de Deus. Porque ao longo do tempo, muitas pessoas passaram a enxergar Deus não como amor, mas como julgamento. Não como graça, mas como condenação. E isso muda tudo. Porque a forma como alguém vê Deus influencia diretamente a forma como ela vive e como trata os outros. Quando a fé é usada para ferir, ela afasta pessoas de Deus em vez de aproximar. E isso não pertence apenas ao passado. Ainda hoje, de formas mais sutis, pode acontecer. Quando alguém usa versículos para atacar, quando a verdade é usada sem amor, quando a fé se transforma em argumento, em vez de transformação, quando julgamos sem amor, quando condenamos sem compreender, quando usamos o nome de Deus para impor, em vez de acolher, e talvez sem perceber, a gente repita erros antigos, com novas palavras. No fim, a pergunta não é sobre o passado, é sobre o presente. É sobre como você vive a sua fé, no silêncio, longe dos olhares, nas pequenas atitudes do dia a dia. A sua fé reflete Deus, ou reflete o seu próprio ego?
Porque nem tudo que é feito em nome de Deus vem de Deus. Se este vídeo te fez pensar, se em algum momento essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda o canal a crescer e leva esse tipo de reflexão a mais pessoas. Até mais e fique com Deus.